Namastê! Bem-vindos ao podcast Vida de Yoga. Aqui, vamos nos aprofundar na poesia da vida e dessa filosofia milenar através do olhar e da palavra do professor Tales Nunes. A primeira coisa que a gente vai pensar aqui, em relação a isso, a esse mundo contemporâneo, é a relação tempo-espaço, certo? A relação tempo-espaço. A nossa relação com o tempo, a nossa relação com o espaço em si. Uma das questões que eu gosto de pensar em relação à atualidade, em relação ao espaço, num primeiro momento, é que, primeiro, a gente pensar assim: num primeiro momento, as pessoas se deslocavam de um lugar a outro, tá? Elas, né, vamos tentar pintar essa imagem aqui. As pessoas se deslocavam de um lugar a outro caminhando, né? Por trilhas, por rotas, por caminhos de trilhas, elas se deslocavam caminhando sobre a terra, certo? Essa é a primeira forma de comunicação em relação à distância, ou seja, caminhar. Depois, os seres humanos começaram a... Isso foi uma revolução, a usar outros animais para se deslocar, né? Então, usar o cavalo para se deslocar com mais velocidade, para se deslocar com mais coisas, né? Ou seja, para carregar coisas, tá? Então é interessante porque dentro dessas transformações que ocorreram na Europa, ali, tem textos que mostram como que houve a transformação das ruas, ou seja, as ruas começaram a ser preparadas para receber carruagens circulando, né, pelas ruas. E isso já falava de uma outra velocidade em relação aos deslocamentos, tá? Depois, a gente pode dizer, veio o carro, né, que já começa a nos dar outra referência em relação a percorrer distâncias, certo? Agora imagine hoje, vamos fazer um salto, imagine o que acontece hoje. Você pode abrir um programinha no seu computador, ou no seu celular, na verdade, você abre esse programinha e você consegue ver todos os aviões que estão voando nesse exato momento, que estão no céu. E determinados lugares que você coloca é assustador, assim, porque você vê vários aviões sobrepostos, assim, se você coloca sobre a América do Norte, você coloca ali sobre a Europa, você vê essas rotas. Ou seja, os artifícios inventados por nós para nos deslocar de um lugar para o outro, né, com mais velocidade, né, foi aprimorado cada vez mais. Então, só para ver como mudou a forma da gente se deslocar nesse espaço, né? E isso faz com que a gente tenha né, uma ampliação de possibilidades de deslocamento, certo? Tanto em relação ao lugar que a gente vive, ou seja, a cidade que a gente vive, o lugar que a gente vive, dentro de um raio que você pode viajar de carro de um lugar para o outro, mas também em relação ao mundo em si. Então, isso fez com que as possibilidades de troca se acelerassem e as nossas possibilidades de deslocamento também, certo? Só que qual o preço disso, tanto nesse sentido macro quanto no sentido micro? O que é o sentido micro, né?
Sentido micro são os deslocamentos que a gente percorre na cidade. Você sair de um lugar a outro na cidade. Ou você sair de um lugar a outro numa outra cidade, um outro país. Então, qual o preço que a gente paga em relação a isso? Bom, na cidade, se você for sair, sei lá, para comprar um pão ali, certo? E você, para comprar esse pão, você faz uma caminhada de 15, 20 minutos para ir, 15, 20 minutos para voltar, isso vai ter um sentido na sua vida. Se você pega o seu carro para ir e você pega o seu carro para voltar, isso vai ser completamente diferente. Por que eu digo isso? Porque quando você está caminhando, o seu corpo está em relação com o espaço. O seu corpo está em relação com o espaço da cidade. Você consegue ver as coisas melhor, você consegue ver as pessoas melhor. Né? E ali tem uma relação com tempo e espaço. A gente vai ver como isso foi rompido hoje. A gente está falando primeiro do espaço. Para depois. E o que vai acontecendo aos poucos? Não só por uma questão nas grandes cidades, não só por uma questão de segurança, especialmente no Brasil, mas também por uma questão disso, da forma como a gente faz os nossos deslocamentos dentro da cidade, né? A gente vai perdendo, aos poucos, a nossa relação de afeto com os lugares da cidade. Tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Aqui perto tem uma lagoa. Né? Essa lagoa, eu tomei muito banho ali nessa lagoa, nadei nessa lagoa. Né? Hoje disse que ela é uma lagoa ainda limpa, mas eu olho e não sei se ela está tão limpa assim. E a tendência, à medida que essa cidade está crescendo aqui, Florianópolis, ao redor dessa lagoa, não é que essa lagoa fique mais limpa, é que essa lagoa fique mais suja. As pessoas ainda tomam banho lá. Mas pode ser que a próxima geração já não tome banho nessa lagoa. Simplesmente passe por ela e a lagoa, em vez de se tornar um lugar de tomar banho, de um organismo vivo, né, que você se relaciona, você mergulha, você nada, você vê, por exemplo, nesse lugar ao redor tinha várias flores de lótus, não tem mais, sumiu do nada assim. A capa, se você já viu a capa do livro Yoga, Arte e Liberdade, é uma pintura de uma flor de lótus, mas ali aquela pintura foi feita baseada numa foto que eu tirei nessa lagoa. Pode ser que uma geração na frente não tome mais banho nessa lagoa, porque ela não está mais limpa, simplesmente passe por ela e aquela lagoa de um organismo vivo que você se relaciona, que você se demora, que você observa, se torna uma mera paisagem que você olha e passa. Entende o que eu estou querendo falar da nossa relação com os espaços? Né? Se torna uma relação de paisagem ou uma relação de passagem. E isso vai comprometendo, né, em vários momentos, em vários casos, dependendo da situação, a nossa referência, a nossa relação de afeto com esses espaços.